O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Congresso peruano amanhece fechado e cercado por militares. E, Felipe, só aproveitando o gancho do último bloco e para descontrair um pouco antes da gente entrar na pauta aqui dos nossos vizinhos, destacar, né, o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, o presidente mais guapo do mundo mundial, que no púlpito ali da ONU tirou uma selfie. Pediu licença. Ele recém-possado, né, assumiu em junho deste ano, mas enfim, agora ao sul do Equador. Agora a gente vai falar do Império Inca. Basicamente, porque a gente vai do Peru depois pro Equador. O Huáscar e o Atahualpa. Começando no Peru, vamos lá. Assim, são temas que estão se desdobrando nesse exato momento. São crises que estão ocorrendo enquanto a gente grava esse programa. Isso quer dizer o quê? Que a gente sempre vai tentar, num primeiro momento, ser o mais objetivo e factual possível. E segundo, a gente faz essa lembrança porque a gente está gravando agora, sexta-feira, dia 4 de outubro. Aí vamos supor, um ouvinte nosso vai ouvir isso no dia 7 de outubro. Só que no dia 6 aconteceu alguma mudança, teve alguma novidade. Chegaram em um acordo, sei lá, ou então os militares de um dos dois países decidiram ocupar o poder, enfim. Então, tem em mente, a gente está gravando no dia 4 de outubro sobre uma crise que está se desenvolvendo, se desdobrando. Começando pelo Peru, tá? O que aconteceu, né? Noite da segunda-feira, o presidente peruano, Martín Vizcarra, determinou, melhor dizendo, a dissolução do parlamento peruano, que é unicameral, e a convocação de novas eleições, tá? Lembrando para os nossos ouvintes mais novos. Nossos ouvintes mais antigos conhecem bastante do Peru, já ouviram 500 piadinhas com o Pepeca aqui no programa, antigo presidente, mas o Martín Vizcarra era o vice do Pedro Paulo Kuczynski, o Pepeca, e depois que o Pepeca sofreu impeachment, né, ele renuncia, mas não consegue evitar o impeachment, o Vizcarra chegou ao poder. E ele não aguenta mais. Ele quer passar essa batata quente pra frente. E a outra lembrança é: todos os ex-presidentes peruanos estão vivos, estão presos. Outro cometeu suicídio e o Fujimori está preso não por conta da questão de Lava Jato, da Odebrecht questão, mas porque é um crápula. Mas a filha dele tá respondendo por conta... E tá presa preventivamente. A Keiko Fujimori... Assim, na última eleição, os dois primeiros candidatos, um sofreu impeachment e chegou a ser detido, só que foi solto por questões de saúde, da idade avançada, e a segunda colocada tá presa. Tá? Isso tem ligação direta com a Lava Jato. Eu falei Lava Jato, não foi maneira de expressão. É a Lava Jato no Peru. Investigação de corrupção do Odebrecht e tudo mais. Tá? A gente outro dia mencionou o Cristo da Odebrecht, né? Que a Odebrecht financiou uma estátua do Cristo e que, né, embora seja uma estátua de Cristo, se tornou um símbolo de corrupção. E tem gente que quer até retirar a estátua e tudo mais. Então, vamos lá. O Vizcarra determinou dissolução do Congresso na noite de segunda-feira. Esse é o primeiro fato. O segundo fato foi: o Congresso disse coisa nenhuma. Você não vai dissolver nós. O Congresso disse que ele estaria agindo de forma inconstitucional. A gente já vai explicar esse debate. E aí o Congresso disse: olha, isso é um golpe. Votou a suspensão momentânea do próprio presidente e apontou a vice-presidente, que era a presidenta do Congresso, como presidenta interina, né? Digamos assim.
que é a Mercedes Araoz. Por que ela era vice-presidente? Porque ela era chefe do parlamento, porque o presidente original foi impeachado, né? Então, assim, mais ou menos, é como se fosse assim, se o Bolsonaro tivesse sofrido impeachment, aí o presidente era o Mourão, e com isso o Rodrigo Maia virasse vice-presidente, tá? Na lei peruana. Então, a Mercedes Araoz, como líder do parlamento, era vice-presidente, e ela foi empossada como presidente temporária, como presidente provisório. Aí, no dia seguinte... Tudo isso na segunda-feira. Tudo isso na noite de segunda-feira. Tá? Na terça-feira, o Peru amanheceu com 2 presidentes, digamos assim. Né? A Mercedes Araoz, que era vice-presidente do Congresso, e o Vizcarra, o presidente que era o vice do Pepeca. Ou seja, ninguém foi eleito para ser presidente nessa história toda. Tudo isso no antigo vice-reino do Peru. Ou no Império Inca. Aí, a Mercedes Araoz, na terça-feira, disse que não havia condições mínimas para exercer o posto e ocorreu um rompimento da ordem constitucional, e aí na noite de terça-feira ela renunciou. Só que, ao anunciar a renúncia, o Vizcarra disse que não aceitava a renúncia dela porque ela havia sido empossada por um parlamento que deveria ter sido dissolvido. Então, ela não podia renunciar... Porque ela não foi nem empossada. Isso, ela não... É a mesma coisa que eu dizer que, olha... Eu vou abrir mão da minha Mercedes, entendeu? Eu não tenho... Mercedes, no caso, o carro, é porque ficou engraçado. Porque eu vou abrir mão da minha BMW, entendeu? Eu não tenho uma BMW para abrir mão, né? Para começo de história. Então, e aí, por que nós tivemos... né? O que aconteceu? Agora a gente vai entrar aqui nas questões mais minuciosas. Nós temos 2 discussões paralelas e que vão se encontrar num ponto em comum. Uma dessas discussões é o estopim dessa crise. O estopim dessa crise é que, no Peru, nós temos o Tribunal Constitucional, que é como se fosse o STF do Peru. Tá? Novamente, assim como eu fiz lá com o Rodrigo Maia, o Mourão, é uma analogia, mas é como se fosse o STF do Peru. Tá? O Tribunal Constitucional, assim como no STF brasileiro, né, você tem lá as indicações ao tribunal e que passam pelo Legislativo. O presidente Martim Vizcarra pediu para serem suspensas as nomeações de novos juízes, dizendo que esses novos juízes, tá, deveriam ser aprovados ou não pelo futuro parlamento pós-eleições. Acontece que, e essa vai ser a acusação, digamos assim, o debate político, tá? Depois a gente vai falar do debate legal, jurídico, os dois vão se encontrar. O Congresso não levou em consideração essa recomendação do presidente e decidiu ir adiante para nomear 6 novos juízes do Tribunal Constitucional. Por quê? Segundo, né, nessa discussão política, o Congresso ele está dominado pela oposição fujimorista. Inclusive, essa foi uma das bases do impeachment do Pepeca. O Pepeca teve que vender a alma, o que incluiu aquele indulto safado ao Alberto Fujimori para agradar a filha dele, para evitar o impeachment, que não adiantou nada. Né? Até piorou a situação dele quando isso veio a público. Exatamente. E a gente repercutiu tudo isso na época. Tá? É uma crise... A crise política do Peru já tem aqui uns 4, 5 anos, mais ou menos. E é a classe política como um todo. E aí, esse Congresso de maioria fujimorista estariam todos, vejam, eu disse estariam, nada de processinho,
estariam todos ali com o nome sujo ali na lista do Odebrecht. Inclusive, a gente já vai falar de lista do Odebrecht daqui a pouco. Estariam todos ali com o nome, né, complicado ali na lista do Odebrecht e queriam votar logo os novos juízes para pôr como novos juízes brothers, juízes que fossem ali mais lenientes. Inclusive, o nome que foi aprovado, que originou a dissolução do Congresso, o nome que foi aprovado, que serviu de estopim, é primo de um dos principais acusados de esquema de corrupção no Peru. O nome do juiz é Gonzalo Ortiz de Zevallos. E aí, o que o presidente e diversas pessoas, inclusive parte da população, estava falando, olha, o Congresso quer meter aqui uma picaretagem. Eles vão nomear 6 juízes pró-fujimoristas, 6 juízes que vão limpar a barra deles, vão aparelhar a Corte Suprema e vai virar uma pizza enorme, vai virar uma grande impunidade. Essa é, como eu disse, a discussão política, tá? O estopim foi o Congresso peruano aprovando o primo do presidente do Congresso, Gonzalo Ortiz de Zevallos, como juiz da Suprema Corte, tá? E 6, num total de 7, ou seja, né, assim, um completo aparelhamento. Aí vem a discussão jurídica, que é o seguinte: segundo a Constituição peruana, o presidente, e aí depois a gente vai entrar na discussão histórica também, tá? Calma. O presidente do Peru, ele pode dissolver o Congresso caso ele tenha 2 moções de confiança derrotadas no legislativo, tá? Então, assim, mais ou menos como em regimes parlamentaristas. O presidente pode dissolver o Congresso e convocar novas eleições se ele tiver 2 moções de confiança derrotadas. O que o governo Vizcarra alega? Que a primeira moção de desconfiança foi o impeachment do Kuczynski. E que a segunda moção de desconfiança foi quando o Congresso votou o nome pro Supremo, ignorando o pedido dele para não fazerem. O que a oposição fujimorista alega? Que o voto do impeachment do Kuczynski não pode ser considerado um voto de desconfiança contra o Vizcarra. Por quê? Porque era outro governo. O Vizcarra fala, não, olha, o governo foi eleito nas eleições. A partir daquele momento que começou a contagem. O parlamento fala, não, é a partir do momento que você foi empossado. Então tem essa discussão. A segunda discussão é que o parlamento argumentou que não votaram a moção de confiança do presidente. Então, quando o presidente mandou lá a moção de confiança falando, olha, não votem os novos nomes, o Congresso simplesmente falou, daqui a pouco a gente vota isso, vamos votar o novo nome. Então, o Congresso alega, do ponto de vista técnico, que não chegou a votar a moção de confiança. Já o governo Vizcarra fala, olha, a partir do momento que vocês deixaram ela numa gaveta, tiraram da pauta, para votar justamente o que eu pedi para não fazer, vocês mostraram que não confiam no presidente, mostraram que, né, indiretamente aprovaram a desconfiança. Então você tem agora uma discussão jurídica também. Então, assim, o Vizcarra, o presidente do Peru, ele tem o direito de dissolver o Congresso de forma legal, constitucional? Tem. Ele cumpriu os quesitos para fazê-lo nessa circunstância? Depende. Essa está sendo a discussão no Peru. E assim, eu até, no YouTube, até comentei com você esses dias, os peruanos, eles falam de um jeito muito mais inteligível
do que, por exemplo, nossos primos chilenos. Ah, sim. Né? Então, vocês podem acessar os canais de notícias peruanos no YouTube, no Twitter e assistir alguns vídeos. Eu lembro até, eu li um artigo faz um tempinho que diz que para os brasileiros o castelhano falado no Peru e na Colômbia são os mais claros, assim, para os lusófonos. E aí, teve um canal peruano que eu tô até tentando aqui achar no meu histórico onde eu assisti, mas foi um canal grande de televisão peruano, promoveu um debate com um ex-integrante da Suprema Corte e um professor de Direito Constitucional em Lima. E os dois divergiam sobre a aplicação ou não da lei. Então vejam, a questão foi o Política El Comércio, tá? O El Comércio do Peru, tá? elcomercio.pe, tá bom? Que promoveu esse debate. Os próprios constitucionalistas peruanos não chegam num consenso. Não vamos ser nós aqui que vamos chegar. Só que aí entra uma discussão mais histórica que eu acho importante a gente trazer, e depois a gente vai trazer outras questões mais contemporâneas, que é o seguinte: a Constituição do Peru é a mesma desde 1993. Essa Constituição do Peru, que dá muitos poderes ao presidente, ao chefe do executivo, é a Constituição do Fujimori. É a Constituição da ditadura Fujimori, que depois continuou. Então, quando os fujimoristas alegam que o presidente está agindo de forma inconstitucional, está passando por cima das suas prerrogativas, eles têm que se lembrar da origem dessa Constituição, da origem dessa concentração de poderes no presidente. Eles, de certo modo, estão experimentando do próprio veneno que sustentaram uma época, ou então, caso não tenham sustentado na época, depois passaram a defender o legado. Então, tem uma contextualização importante aí a fazer, que mesmo para os padrões latino-americanos, a ditadura do Fujimori, ela acabou numa pizza caprichadíssima, tá? A constituição da ditadura foi mantida, você teve ali poucas providências legais sobre abusos cometidos durante o governo. O próprio Fujimori, ele foi perseguido, ele foi depois indiciado por crimes de corrupção primeiro, não de crimes contra a humanidade, foi só depois dos crimes contra a humanidade, ele fugiu pro Japão e tudo mais. Então, a crise no Peru, ela tem ligação com Odebrecht, ela tem ligação com corrupção, ela tem ligação com o cenário político peruano, só que ela também tem ligação com a herança histórica da ditadura Fujimori. E com um poder extremamente grande no presidente. Então, assim, vamos supor, se aqui no Brasil, com 2 derrotas do governo na Câmara dos Deputados, por exemplo, sei lá, reforma da Previdência e alguma outra coisa. O pacote anticrime do Moro, né, que foi modificado na Câmara. O presidente tivesse o direito de dissolver a Câmara. Como ia ser? Então, assim, é um poder muito grande num regime presidencialista. Você tem que escolher se você é presidencialista ou parlamentarista. Então, assim, o resumo mais objetivo, acho, disso tudo, eu acho que a gente já fez. Aí a gente vai entrar em alguns detalhes mais específicos e algumas coisas um pouco mais subjetivas. Que é o seguinte, e aqui eu agradeço, inclusive, o nosso ouvinte Gustavo Mazias, que reside no Rio de Janeiro, mas é peruano, ele é artista, tá? Ele está... no Twitter é @Gustavo Mazias, ele também tem Instagram, onde ele mostra os quadros dele. Ele ajudou bastante, mandou alguns links, algumas coisas. Dentre algumas coisas que ele mandou, interagindo, tal, claro, ele tem a perspectiva política dele como cidadão peruano, tá? Então, assim, eu tô dando uma filtrada, mas ele mandou, por exemplo, pra gente, os tweets da política e antropóloga peruana, a Verônica Mendoza.
Que foi candidata pela Frente Ampla na última eleição. Exatamente, ela foi a terceira colocada, ela foi a candidata da esquerda. Sim. Né? E ela apoiando o fechamento do Congresso. Eu vou ler aqui o tweet dela do dia 30 de setembro. Senhor Martim Vizcarra, né, marcando o presidente. O Congresso burlou a democracia e passou por cima do seu voto de confiança, elegendo irregularmente um integrante do Tribunal Constitucional. É o momento de que cumpra sua palavra para fazer frente a essa máfia. É o momento de #cierre del Congresso, né? Fechamento do Congresso. O povo o demanda, a Constituição o habilita. Tá? Então, aí ele mandou inclusive também fotos de Lima com a boa parte da população apoiando a decisão desse fechamento do Congresso, e foram anunciadas eleições para o início de 2020, tá? Nesse interim, outra liderança dos partidos de esquerda que ele mandou foi o congressista Alberto de Belaunde, que, pelo que eu vi, ele foi o proponente da discussão de adoção de crianças por casais homossexuais no Peru, e ele tuitou uma despedida do seu mandato, né? Ou seja, acatando o fechamento do Congresso e agradecendo a confiança dos eleitores e tudo mais. Ou seja, também acatando, né, essa dissolução. Novamente, é importante colocar, não é possível hoje, 4 de outubro de 2019, cravar que o que ocorreu foi um golpe, porque a Constituição peruana prevê esse mecanismo legal. O que a gente não pode dizer é que esse mecanismo legal foi devidamente cumprido, porque nem os constitucionalistas peruanos conseguem concordar sobre isso ainda. Essa vai ser a discussão, vai ser uma discussão sobre a legalidade dessa ação. Entenderam? Que existe essa margem, existe. Não é que ele determinou o fechamento do Congresso, que nem o Fujimori fez. Que ele não podia fazer isso e botou tanque lá e tacou gás lacrimogêneo dentro do Congresso durante uma sessão, para os congressistas serem forçados a sair. Tá? A gente não teve isso. Pelo menos não até agora. Então, o Vizcarra considerou que quando o Congresso bota na ordem da pauta do dia, em primeiro lugar, a eleição do Tribunal Constitucional, e em segundo lugar, o voto da moção de confiança dele sobre esse mesmo assunto, foi uma desconfiança tácita, digamos assim. Né? Então, veremos como vai ser essa discussão, tá? no futuro, digamos assim. A questão é que, nesse momento, eu vou fazer uma outra analogia, tá? Mas é uma analogia, que o Peru fica numa situação parecida com a da Venezuela, que é o presidente numa queda de braço com o parlamento da Venezuela em 2016, para deixar claro, né? Presidente, uma queda de braço com o parlamento dizendo que o presidente não tem mais autoridade, nomeia lá um presidente interino, no caso uma, né, interina, e vamos ver qual vai ser. Agora, historicamente, na nossa América Latina, o poder moderador, digamos assim, costumam ser as Forças Armadas. No caso peruano, aparentemente, as Forças Armadas estão em peso do lado do Vizcarra. E por que eu digo isso? Porque na madrugada de segunda para terça, o alto comando das Forças Armadas peruanas realizou uma reunião de emergência no Palácio Presidencial. O que para mim é um sinal muito claro, porque eles poderiam ter realizado essa reunião no parlamento ou num território, entre aspas, neutro, como por exemplo, sei lá, o quartel-general do Exército, a sede das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, sei lá.
Então eles realizaram uma reunião de todo o alto comando das Forças Armadas, dos três ramos mais a Polícia Nacional, no Palácio Presidencial. E cabe lembrar também que o Vizcarra anunciou um novo gabinete, também no meio dessa crise toda. Porque ao dissolver, ele dissolveu o ministério dele também, né? Então, assim, em teoria, se tudo correr do jeito que está, o Peru terá novas eleições no ano que vem. E detalhe, ninguém vai poder concorrer à reeleição, porque foi aprovado lá num referendo que a gente repercutiu aqui. E aí eu mencionei antes, né, planilhas da Odebrecht, mas procuradores peruanos estiveram no Brasil nessa semana, colheram o depoimento do ex-chefe da Odebrecht no Peru, o Jorge Barata, e que revelou, né, justamente a identidade ali dos apelidos na planilha, que nem Esquema Brasil, tá? Então, lá na planilha do Odebrecht Peru, também teria ali 71 codinomes, e, por exemplo, o Oriente seria o ex-presidente Alejandro Toledo, que está detido nos Estados Unidos, né, pedido de extradição, e outros políticos, né? Não temos aí toda a lista dos 71 apelidos, tá? Agora, uma outra discussão que vai começar em relação ao Odebrecht Quistão, lembrando que, se vocês verem o termo Odebrecht Quistão sendo usado por aí, denunciem, que é direitos autorais do Matias. Eu abri Creative Commons. Você é um anarquista mesmo. Você poderia registrar, ficar milionário, entendeu? Você poderia, inclusive, vender o nome para o Marcelo Odebrecht quando ele for recriar a empresa dele. Mas justamente é disso que eu ia falar. As autoridades brasileiras essa semana recomendaram o pedido de falência do Odebrecht. E algumas pessoas dizem que, aberto esse pedido de falência, vai complicar as investigações nos outros países do Odebrecht que estão, porque teria que resolver primeiro o processo de falência. Não sei direito como é que isso ia funcionar, tá? Não somos aqui do direito. Ou seja, implicaria o Império Oriental do Odebrecht que estão? Pois é. Então, sobre o Peru, eu acho que a gente fez um resumo justo aqui do que tá rolando. Você tem mais algum adendo, Matias? Não tenho, mas a gente já destacou, né, em outras oportunidades, que existe uma rivalidade muito grande entre equatorianos e peruanos. Inclusive, o último conflito armado na América do Sul foi justamente a Guerra do Cenepa, em 95, perdão. Envolvendo ali, né, a disputa fronteiriça. Então, assim, o Peru começou a semana com o Congresso fechado, o Lenin Moreno falou, deixa então decretar um estado de sítio aqui para mostrar qual zona é maior. Pois é. O que aconteceu agora no Equador, né? O Equador, recentemente, a gente inclusive até comentou isso, na época repercutimos isso, assinou um acordo com o FMI de cerca de 10 bilhões de dólares, tá? O acordo com o FMI. Como parte das contrapartidas, as prerrogativas do acordo, envolveria a redução do déficit fiscal do Peru, que e no ano de 2019 está em 3,6 bilhões de dólares. E aí, para 2020, a redução desse déficit fiscal cairia para 1 bilhão. Ou seja, o Equador teria que cortar 2,6 bilhões de despesas ou então arrecadar mais 2,6 bilhões. E essas medidas ficaram conhecidas no país como paquetaço. E aí, dentre esse paquetaço, estava a revogação, a retirada dos subsídios aos combustíveis no Equador. Algo similar ao que aconteceu na Argentina no começo do governo Macri. Isso. E o que isso significou? Que o preço do combustível ali na bomba subiu 123%.
Então é mais ou menos o seguinte, meu caro ouvinte. Se você paga R$5 no litro de gasolina, do dia para a noite você passou a pagar ali 12, mais ou menos, né? Então, só para deixar claro, meu caro Matias, uma distinção, eu falei que o acordo foi de 10 bilhões, mas com o FMI foi 4 bilhões. Os outros 6 são do Banco Mundial, Banco de Desenvolvimento Interamericano e o Banco de Desenvolvimento Andino. Tá? Então, fazer essa distinção aqui para o nosso ouvinte, até para não ficar confuso. Eu lembrava que o número era 10, eu não lembrava desse desmembramento. Mas, daí voltando, né, justamente à alta do combustível, isso tem um impacto em todos os setores da sociedade, porque você mexe com o transporte, você mexe com os demais serviços. Com todos os custos. Né? O custo da comida chegar na Feira Livre. Inclusive, sobre Feira Livre, o senhor fez um comentário aqui para os nossos ouvintes de Brasília. Né? Em off. Mas permaneça desse jeito. Mas ele disse que Feira Livre, Brasília não precisa de Feira Livre, porque tem muitos pomares. Mas, brincadeiras à parte, né? Muda o cara que está lá produzindo alimento, ele vai levar para a zona de distribuição. Outra coisa que a gente sempre comenta aqui, preço da passagem de transporte público, que aí sobe o preço da passagem do ônibus, mas não sobe o salário do cara. Então ele perde dinheiro para ir trabalhar, né? Vai ter que pagar mais caro para ir trabalhar. Isso muda tudo. E é o detonador de muitas revoltas. Exatamente. Como aconteceu ontem, né? E aí, o que aconteceu? Né? A gente tem inclusive aqui, a Reuters fez a cortesia, né, de colocar o custo propriamente dito. O diesel foi de o litro $1,03 para $2,30. Tá? Então ele foi de mais ou menos ali R$4,18 para R$9,33. E a gasolina foi de $1,85, ou seja, R$7,50, para $2,35, ou seja, R$9,69 mais ou menos. Tá? Em várias cidades, postos de gasolina ficaram fechados, tá? Porque todo mundo foi abastecer logo antes da mudança dos preços e tal. E aí, o que isso tem a ver com a declaração do estado de emergência? Porque começou uma série de protestos enormes contra essa nova política de retirar, né, os subsídios para o diesel e a gasolina, além de outros, né, subsídios que podem ser retirados. Vamos lembrar, a gente já teve protestos no Equador que derrubaram presidentes antes do Correa, né? O ministro da Economia, o Richard Martinez, disse que só com a eliminação dos subsídios dos combustíveis, o governo espera economizar $1,5 bilhão por ano. Tá? Ou seja, né, ainda faltaria ali uma parcela para chegar naquela conta de diminuir o déficit fiscal. O Equador disse que vai suspender a sua participação na OPEP, na Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Lembrando, o Equador é parte da OPEP, tá? Se você não sabia, o Equador tem petróleo ali na sua costa. A indústria do petróleo do Equador, que inclusive ainda não se recuperou totalmente dos últimos terremotos, isso é importante também destacar. E por que o Equador disse que vai suspender a sua participação da OPEP? Para poder bombear mais petróleo. Para poder sair das cotas da OPEP, aumentar suas receitas, só que nisso, né, provavelmente vai acabar diminuindo o preço do petróleo. Quando você bombeia, né, quando você explora mais petróleo. E aí, com todos esses protestos, nós tivemos cerca de 350 pessoas presas e 21 policiais feridos. Tivemos algumas prisões, inclusive, digamos assim, de muita repercussão, né? Por exemplo, o presidente da Federação Nacional de Cooperativas de Transporte e de Táxi, o Jorge Calderón, tá? Ele foi preso. E um detalhe importante, que esse subsídio do Equador aos combustíveis, ele não é uma coisa recente, tá? Ele não é do Rafael Correa. É uma coisa que já vem de 40 anos. É uma política quase de Estado,
no Equador, que é uma política que muitos países ricos em petróleo fazem. A ideia do, olha, o combustível aqui vai ser barato, né? Vamos subsidiar o combustível nosso. Porque justamente você diminui o custo de vida. Sim, exatamente. Que, como você mencionou, é toda uma cadeia de eventos. E aí, o Lenin Moreno, dizendo que os protestos estavam desestabilizando o país, tá? E estavam impedindo o acesso e o livre trânsito em estradas e portos. Aí tivemos a declaração desse estado de exceção para garantir a segurança dos cidadãos. Todo o território equatoriano se torna, então, uma zona de segurança, com direitos de livre circulação suspensos ou limitados, tá? As pessoas podem ser basicamente removidas das ruas, em outras palavras. Pelas Forças Armadas. Pelas Forças Armadas. E esse mecanismo tem um prazo de 60 dias, prorrogável por mais 30. E, novamente, tem uma prerrogativa constitucional que autoriza o presidente a fazer isso. O que cabe agora a gente ficar de olho é o seguinte: essa medida, ela não apenas, né, afeta ali a repressão às manifestações, mas ela também possibilita que o governo equatoriano imponha censura prévia nas comunicações e mude, sem necessitar aprovação, postos da administração pública. Então o que a gente precisa ficar de olho é se o Lenin Moreno vai usar esse estado de exceção que a Constituição lhe permite declarar para iniciar, por exemplo, uma censura na imprensa visando o seu benefício político, um aparelhamento de instituições passando por cima de o devido processo legal. É isso que a gente vai ter que ficar de olho agora. Se é só a ideia do, olha, a gente teve que mudar aqui o preço do combustível, e aí o pessoal está protestando, precisamos impedir os protestos, então vamos declarar aqui um regime de exceção. Agora, se esse regime de exceção, que já é um absurdo por si só, sob vários pontos de vista, se ele não vai ser usado como um cavalo de Troia para outras medidas autoritárias, tá? E ao anunciar isso, o Lenin Moreno disse que o subsídio ele era perverso, tá? Ele distorcia a economia, que limitava os miseráveis e fazia todos pagarem pelos luxos. Mas, como o Matias lembrou, o preço de combustível envolve toda a cadeia de produção, né? Envolve o custo de vida de todas as pessoas. Então, assim, a discussão no Peru ainda vai bastante além. E aí você até compartilhou no Twitter um videozinho do Rafael Correa, né? O Rafael Correa, que foi o cabo eleitoral do Lenin Moreno, ele era vice, né, do Rafael Correa, que não podia concorrer à reeleição, apesar de ter sido aprovado, né, durante o governo dele, mas ele não poderia usufruir isso, a reeleição perpétua, né, de acordo com a vontade popular. E o Rafael Correa aparece cantando ali, junto com correligionários, uma versão de Bella Ciao, no qual um dos versos é: esta manhã me levantei e descobri o impostor. Equatoriano, vá à rua a resgatar o seu país.
Lenin tchau, Lenin tchau, Lenin tchau, tchau, tchau. E o Rafael Correa também declarou que essa é a pior crise econômica do Equador desde 99, quando teve uma forte crise financeira, né, que os bancos ficaram fechados por dias, e no ano seguinte, em 9 de janeiro, o presidente Jamil Mahuad seguiu o exemplo argentino, novamente dando com a cara na porta, né, porque dolarizou a economia equatoriana e a inflação disparou e ele foi derrubado por um golpe de Estado. E aí, hoje, tá, sexta-feira, a gente teve outras duas notícias. Uma delas é que os serviços de transporte público declararam paralisação até que o governo revogue o decreto sobre subsídios do combustível. E a outra notícia é que as Forças Armadas equatorianas, via o seu perfil verificado no Twitter, tá? A conta oficial do Comando Conjunto das Forças Armadas do Equador, @FFAA Equador. Tá? É fácil de achar, né? Porque FFAA é Forças Armadas, né? No plural, porque quando você numa sigla no castelhano você põe duas vezes a mesma letra, é o plural, né? Então colocam que o Exército vai agora realizar as funções de transporte público dentro do país, tá? O Exército que vai fazer as linhas de ônibus e tudo mais. Tem até lá umas imagens e tal. Então, assim, é bom lembrar, o governo do Equador tem uma maioria leve, digamos assim, na Assembleia Nacional, de 71 versus 66. Nós temos, nesse cenário, o Lenin Moreno dizendo que espera que o parlamento aprove outras medidas econômicas, tá? Vamos ver novamente se esse decreto não vai ser apenas um cavalo de Troia para acabar atropelando o debate público ou aparelhamento, se não vai ser uma coisa muito além simplesmente dos protestos em relação aos subsídios. Agora, o que, entrando agora numa análise não é nem análise, né? Isso aqui é opinião pessoal mesmo. Se você tem uma política de subsídios há 40 anos... e o preço vai mais que duplicar dos combustíveis, você não pode fazer isso da noite pro dia, cara. Você tem que fazer isso de forma progressiva, né? Falar, olha, nesse primeiro mês a gente vai retirar 20% do subsídio. Aí depois de 6 meses, X%. Depois de 9 meses, aí depois de um ano e meio, para permitir uma transição, para permitir que as pessoas vão se adaptando. Você fazer um negócio do dia pra noite... assim, olha, uma política de 40 anos que implicou num dobro do custo do combustível, você fazer na canetada, não é razoável. As pessoas vão subitamente ter que lidar com uma diferença brutal no seu custo de vida, no seu trabalho e tudo mais. Então, ao meu ver, o problema está aí. Pra gente fechar, meu caro Matias, 3 notícias... mais ao norte, né? A gente cruza do Equador para a Colômbia, onde o chefe da inteligência colombiana, o general Osvaldo Penha, renunciou ao seu posto depois que o presidente Iván Duque, da Colômbia, ele, ao falar na Assembleia Geral da ONU, ele fez uma série de apresentações ali, ele mostrou fotos e tudo mais, mostrando que as guerrilhas colombianas estavam em território venezuelano. A Venezuela estava servindo de base para guerrilhas colombianas. Que é uma retórica antiga, né? Sim. Só que o que aconteceu? O próprio governo venezuelano, o Maduro, fez uma apresentação e escrito fotos falsas presenteadas por Iván Duque em La ONU, mostrando que as imagens ou estavam fora de contexto, ou então, inclusive, eram montagens. Teve 2 que eram montagens, assim, photoshopão. E aí o Iván Duque, né, ficou com a cara no chão e falou, olha, eu simplesmente mostrei as fotos
que o meu chefe de inteligência me passou. E aí o chefe de inteligência disse que ele precisa, né? Como um general da República, eu estou consciente da necessidade de tomar a responsabilidade por minhas ações e das dos meus subalternos. Então estou agindo de acordo a isso. E aí renunciou ao seu cargo, tá? Felipe, os ouvintes devem ter percebido que a gente não citou o nome do Maduro nessa semana, né? Aposto que ele está dando gostosas risadas no Palácio de Miraflores. Porque a barra tá limpa para ele essa semana, pelo menos. Essa semana colaboraram para ele. E aí, não sei se o general Oswaldo Penha vai para reserva, vai para outro posto, não sei. Mas o fato é que ele renunciou ao posto de chefe da inteligência das Forças Armadas colombianas. Aí, vamos até o México, com duas notícias. Uma relativa a Honduras, na verdade. Já que no julgamento do El Chapo, um dos desdobramentos do julgamento em Nova York é que o El Chapo teria dado $1 milhão ao irmão do presidente de Honduras, o Juan Orlando Hernández. E o processo em Nova York lista o irmão do presidente e o presidente como co-conspiradores para o tráfico de cocaína para os Estados Unidos via Honduras. Gente, eu vou repetir. O presidente de Honduras foi citado como co-conspirador, é o termo do processo em Nova York, para o tráfico de cocaína via o seu país para os Estados Unidos. Tá? Esse é o patamar. Tá? E teria sido ali $1 milhão em cash, entendeu? E além disso, ele teria recebido financiamentos para a sua campanha. Tá? Então foi assim, foi $1 milhão de bônus mais o dinheiro de campanha. A assessoria de imprensa do presidente, obviamente, disse que essa alegação é 100% falsa, absurda e ridícula e é menos séria que Alice no País das Maravilhas. Parece o Fernando Collor falando, né? É uma patuscada, o sonho de uma noite de verão. Alice no País das Maravilhas. E aí, não se sabe ainda se os Estados Unidos, as autoridades dos Estados Unidos, vão tomar alguma providência em relação a isso, até porque o cara está no poder, né? Ou seja, ele deve ter no mínimo alguma, né, imunidade parlamentar imunidade do cargo até 2022. Agora, não sei se vão fazer em relação a algo irmão dele, né? Vamos ver aí como é que vai ser. E a outra notícia do México é que um ministro da Suprema Corte renunciou nessa semana, um dos 11 ministros da Suprema Corte do México, o Eduardo Medina Moura. Tá? O presidente Andrés López Obrador aceitou a demissão, já comunicou ao Senado que vai eleger um substituto. O ministro ainda tinha 11 anos de mandato. Tá? O mandato dos ministros da Suprema Corte no México é de 15 anos. Ele tinha 11 anos ainda pela frente. E por que, né, ele renunciou aí subitamente? Porque descobriram que entre 2016 e 2018 entraram cerca de 2 milhões de libras esterlinas nas contas dele. Que assim, entre 2009 e 2013, o senhor Medina Moura, quando ele era embaixador no Reino Unido, entraram cerca de 2 milhões de libras esterlinas nas suas contas. E entre 2016 e 2018, cerca de 2 milhões de dólares nas contas dele. Né? E assim, eu não sei quanto um juiz da Suprema Corte mexicana ganha. Mas eu acho que eles não ganham $1 milhão por ano.
Acho bem difícil. Eu acho que não, assim, eu tenho certeza que eles devem ser muito bem pagos, devem ter vários benefícios, né, auxílio paletó, né, porte de arma funcional, né, e pode até querer matar lá o Gilmar Mendes, né, é um nome mexicano, tá, Gilmar Mendes. Mas o cara tinha ali cerca de 5 milhões de dólares dando sopa nas contas dele, e tudo entrou nos últimos anos, né? Ele já estava ali sendo investigado por conta de tudo isso, e aí ele decidiu, né, renunciar ao seu cargo. Não sei se, né, para picar mula para algum lugar, se vai se esconder em algum lugar, né? Enfim, o juiz, ao renunciar, disse que a mídia está manipulando as informações e que os montantes citados eram falsos, que as operações citadas todas estavam expressas nas suas declarações de imposto de renda a partir da minha conta no HSBC México em pesos mexicanos, tá? E que os montantes correspondiam aos rendimentos dele como juiz. Tá? Então, assim, ele aparentemente aí vai ser investigado, ele que era diplomata antes, e tá tudo, né? Tá tudo bem nebuloso, tal. Vamos ver como é que vai ser. E aí o novo Congresso vai nomear um novo juiz para a Suprema Corte Mexicana.